pessoal, eu sou a Cátia Santiago, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações. Você que já é inscrito aqui sabe que todos os vídeos que a gente tem aqui, se você rolar aí pra baixo, você vai perceber que todos os vídeos são covers de algumas músicas que a gente já conhece, músicas gospel que a gente já conhece. Mas hoje, diferente dos outros vídeos, o que eu quero hoje é passar pra vocês de uma forma resumida a experiência que eu tenho vivido nos últimos meses da minha vida, uma experiência muito bacana, de coisas assim realmente incríveis que vieram acontecendo desde que eu disse sim àquilo que Deus já havia me falado há muito tempo. Eu espero que te acrescente de alguma maneira, e se não te acrescentar, eu espero que você consiga passar, transmitir para outras pessoas, compartilhando este vídeo, que eu tenho certeza que vai ajudar alguém. Vamos lá? E aí, meu povo, vamos começar a contar essa história logo, senão a gente vai ter um vídeo muito longo, né? Eu vou fazer de tudo pra resumir pra vocês, tá? Se vocês escutarem barulho de cachorro latindo, gente, não tem jeito. Você começa a gravar vídeo, tá um silêncio, não tem nada acontecendo. Mas você apertou o play, todos os cachorros da vizinhança decidem que vão latir nesse momento, né? Mas foca aqui na história, foca aqui, que eu vou começar a contar essa história super bacana pra vocês. Vamos lá? Há mais ou menos uns 8 meses atrás, eu fui pra igreja. E o pastor tava pregando, né? Falando sobre Pedro, discípulo de Jesus. E, na verdade, aquilo que ele estava dizendo na pregação não tinha nada a ver com aquilo que dentro de mim estava queimando, pulsando dentro de mim. E aí, de repente, você pode se perguntar, mas como você sabe que era Deus falando pra você? Gente, quem já ouviu, que já teve uma experiência com Deus, você sabe que é algo assim, é inexplicável. Você sabe que é Deus. É difícil de te explicar, sabe? É uma sensação assim de paz tão grande, sabe? Aquilo te toma de uma forma tão inexplicável que não dá pra você dizer que é coisa da sua cabeça, né? Então, assim, naquele momento eu tinha certeza que Deus estava falando comigo. A impressão que eu tinha, a vontade que eu tinha era de olhar pro lado pra saber se de repente mais alguém tava ouvindo aquilo que eu tava ouvindo naquele momento. Porque pra mim era como se tivesse alguém me falando ali, sabe, do lado. Eu tava com medo de olhar. Sabe quando você fica num lugar com medo de olhar pro lado, achando que que tem alguém do teu lado falando, né? E o medo de você passar vergonha, né? Olhar pro lado, assim, caçando alguém que esteja falando alguma coisa e na verdade não tem ninguém falando nada. Então, assim, pra mim era uma coisa muito audível. E naquele momento, naquela reunião, foi numa reunião de quarta-feira, eu ouvi nitidamente Deus falando pra mim, olha, para de ser como Pedro. Eu te dei todas as ferramentas, eu te dei todas as condições, eu te dei tudo para que você possa se sentir satisfeita e feliz fazendo isso. E você acaba sempre correndo para outro caminho, sempre correndo para outro lugar. E lá no fundo eu sabia que aquilo era verdade, porque assim como Pedro deixou de ser pescador, foi seguir Jesus, aprendeu com Jesus, cresceu. E quando Jesus morre, né, quando Jesus é crucificado, a primeira atitude de Pedro foi voltar às antigas origens, voltar a ser pescador. E a sensação e comigo acabava acontecendo sempre a mesma coisa. Eu sabia que assim, é natural que a gente vá na igreja, quem vai na igreja sabe disso, que é muito natural que você vá numa reunião e você sai dali empolgado, motivado pra... Geralmente, principalmente no domingo, você vai motivado, empolgado e tal, pra chegar na segunda-feira e você começa a trabalhar com ânimo, com aquela vontade, com aquele desejo, né? Você começa a trabalhar dessa forma na segunda-feira. Pra mim, era uma tristeza quando acabava o domingo. Porque a sensação que eu tinha era de um vazio tão grande dentro de mim, era uma sensação assim... Era difícil de explicar. Eu ia trabalhar na segunda-feira, às vezes, fazendo, claro, aquilo que eu gosto, gostava muito e gosto ainda da minha profissão, mas eu ia trabalhar na segunda-feira, ao invés de trabalhar motivada, eu ia trabalhar chateada, triste, pra baixo, porque tinha acabado a reunião e eu tava indo embora pra minha casa. E o único lugar que me causava esse sentimento de satisfação, de alegria, sabe, era lá dentro da igreja. Então eu nunca estava tão motivada lá fora quanto eu estava motivada quando eu estava lá dentro da igreja. E eu vim pra casa com aquele sentimento, né? Falei assim, o que eu tô fazendo, né? O que eu tô fazendo de errado? Porque eu sempre, quem me conhece sabe que eu cresci ouvindo, você canta bem, por que você não vai ser cantora? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? E quem me conhece sabe que eu sempre fugi disso.
Eu nunca quis ser cantora, isso nunca foi um desejo meu, não. Eu sempre gostei de cantar, sempre gostei de tocar e sempre gostei de fazer isso na igreja. Mas dizer assim, não, eu queria ser cantora, não, pra mim, na minha cabeça, assim, eu precisava de muito mais do que aquilo dali. Eu não cantava tão bem assim pra ser uma cantora, eu não tocava tão bem assim pra tocar pra muitas pessoas, eu não fazia isso tão bem assim pra poder me lançar dessa forma. Então, eu nunca aceitei nem a titulação, alguém olhar pra mim e dizer, cantora ali, nunca. Porque é uma coisa que eu realmente não me via dessa forma. Eu tinha até vergonha, ainda tenho, de cantar em público, de, sabe, alguém falar assim, canta aí, você canta. Pra mim, gente, eu travava. A situação era nesse nível, eu travava, realmente. E eu fui pra casa naquele dia, passei uma noite inteira incomodada, com aquilo me incomodando, sabe, aquilo na minha cabeça, falei assim, por que será que eu tô sendo mesmo Pedro, né? Deus tá me dando alguma coisa? E na minha cabeça nem passava a ideia de música. Eu achava que, sei lá, que de repente era alguma outra coisa. E vim pra casa. Amanheci no outro dia, levei minha filha pra escola, meu marido foi trabalhar. E quando eu voltei da escola da minha filha, eu fui lavar a louça, fui fechar as coisas da minha casa. E eu me lembro nitidamente, eu coloquei uma playlist pra tocar no YouTube, tava tocando na sala, e eu fui pra cozinha lavar a louça. Quando eu tava lavando louça ali na cozinha, entrou uma música no meio dessa playlist que eu não conhecia e não estava na minha playlist. A música do Renascer, que chama Encontrei o Meu Lugar. Eu não sei se você já ouviu essa música, mas se você não ouviu, se for dar uma olhada na letra dessa música, você vai entender o porquê que eu comecei a chorar. Mas eu senti a presença de Deus de uma forma tão grande quando essa música começou a tocar. E não era emoção, né? Porque naquele momento eu tava preocupada, mas não tinha nada, não era emoção. Era uma sensação diferente de tudo que eu já tinha sentido na minha vida até ali. E olha, que quem sabe, quem me conhece sabe que toda vez que eu tô cantando e tocando, geralmente eu acabo chorando, né? Porque eu sempre falo que subir no altar pra mim, cantar e tocar é sempre uma sensação de gratidão a Deus, sabe? Me traz sempre essa sensação de gratidão. Porque no meio de tanta gente, Deus foi lá, me escolheu e deu esse dom pra mim. Para que eu pudesse louvar Ele. Então, para mim, ser instrumento de Deus ali em cima do altar, cantar, tocar, para mim isso é maravilhoso. Então, para mim, é sempre essa sensação. Quando eu subo no altar, a primeira imagem que eu trago na minha cabeça é sempre essa, do meu Deus, né, recebendo essa adoração minha. Então, para mim é sempre essa sensação. Então, eu sou bem chorona mesmo no altar. Mas nesse momento, não era emoção. A música começou a tocar e eu senti de verdade a presença de Deus. Eu comecei a orar e chorar, orar e chorar, orar e chorar. E a música no refrão dela, ela fala assim, encontrei o meu lugar, tua presença, ser mais cheio do Espírito é um milagre. E eu chorei tanto. Mas no final daquela música, no final da oração, no final de todo esse choro, foi nítido e muito claro. Deus falando pra mim, olha, querida, minha filha, eu te dei o dom da música para que você fosse feliz, satisfeita e vivesse disso. E eu não estou dizendo isso pra vocês porque eu almejo ser uma grande cantora e ganhar muito dinheiro com isso, não. Mas queria dizer pra vocês que assim, que todos nós, de alguma maneira, fomos capacitados com uma habilidade especial. Deus deu uma habilidade especial para cada um de nós. Essa foi a que Ele me deu, mas talvez você costura muito bem, talvez você pinta muito bem, talvez você é um ótimo empresário, talvez você é uma ótima cozinheira, talvez você é uma ótima dona de casa, talvez você é uma ótima mãe. Para cada um de nós, Deus deu uma habilidade especial. E Deus deu essa habilidade especial para cada um de nós, para que nós pudéssemos viver disso, para que nós tivéssemos satisfação nisso, para que talvez você, eu costuro muito bem, mas eu trabalho cozinhando. Não importa, mas aquela costura sua, aquela outra atividade é o que vai te causar satisfação, é o que vai te causar alegria, é o que vai te causar esse sentimento de ser preenchido, sabe? De estar cheio, de ser feliz, sabe? Todo mundo tem isso. Deus deu isso pra cada um de nós. Às vezes a gente olha pra gente e acha que a gente não tem habilidade nenhuma. Às vezes a gente pode olhar pra gente e falar assim, não, eu não sou bom em nada. Todos nós somos bons em alguma coisa. E naquilo que nós não somos, nós temos um Deus que é bom em tudo. E Ele pode te capacitar a ser muito bom naquilo também que você quer, naquilo que você deseja. Então, assim, naquele momento, dali pra frente, foi difícil pra mim sair da minha boca isso. Mas naquele momento eu falei assim, não, eu vou viver disso.
Não importa o quanto tempo isso vai passar, não importa as coisas que vão acontecer na minha vida daqui pra frente, mas eu vou viver disso. Só que daquele momento em diante, eu tive que abrir mão de muitas coisas. E a coisa mais difícil que eu tive que abrir mão daquele momento pra frente foi olhar, né, pra anos de estudo e falar assim, não, eu não vou mais. Depois daquele momento, eu recebi propostas de emprego, eu recebi várias coisas, vários convites, várias, né, oportunidades de voltar a trabalhar naquilo que eu já estava trabalhando, que é mais ou menos assim, umas 2 semanas antes de tudo isso acontecer, eu tinha saído do meu trabalho. Então, assim, eu recebi propostas e eu tive que dizer não. Aí você pode falar assim, Catiúcia, não tem nada a ver uma coisa com a outra, você podia ter aceitado e ter continuado. Não. Porque quem me conhece sabe que eu me dedico 100% a todas as coisas que eu faço, não importa o que seja. Se eu disser que eu vou fazer, eu vou me dedicar 100% àquilo. E eu abro mão de muitas outras coisas para que aquilo saia perfeito. Então é assim, quando eu tô em casa, eu posso trabalhar o dia todo. Se eu chegar às 6 horas da tarde, 7 horas da noite do trabalho, não importa. Daquele momento em diante, eu vou me dedicar 100% a ser a melhor mãe e a melhor esposa que eu puder ser. E é assim que eu sou na minha vida. E eu sabia que se eu voltasse a trabalhar, eu ia me dedicar àquilo e eu ia começar a sonhar, almejar, estudar, fazer tudo de novo e eu ia deixar tudo isso de lado de novo. E eu já tinha feito isso muitas vezes. Né? Eu não sou formada há 1 ano, eu sou formada já há alguns anos. Então, eu fiz isso muitas vezes. Então, eu tive que dizer não. Tive que dizer não a algumas propostas. E, além de tudo isso, eu tive que dizer não a uma vida em outro ministério. Né? Eu nasci, cresci, fui criada dentro de um ministério. E eu tive que dizer não, tive que sair. Não porque alguma coisa aconteceu, não. Eu amo demais o meu antigo ministério. Amo demais as pessoas que eu conheci. São pessoas que eu levo no meu coração. Mas eu tive que dizer não, eu tive que me desligar dali e ir para outro lugar. Por quê? Porque nesse antigo ministério em que eu estava, o louvor não era em si a prioridade, né? Não tinha, assim, muitas oportunidades, né? Por conta de não ser mesmo a prioridade do ministério. E isso não tem problema nenhum. Cada ministério tem a sua prioridade e isso é completamente natural, tá? Eu aprendi demais. A pessoa que eu sou hoje é graças ao lugar de onde eu vim. Mas eu tive que aceitar ser dirigida para um outro lugar, né? Para um lugar onde eu pudesse crescer e desenvolver essa área da minha vida. Porque apesar de ter crescido cantando e tocando, desde os 7 anos de idade, existiam áreas na minha vida que tinha uma certa deficiência, né? Essa questão de falar com o povo, de ministrar, enfim, algumas coisas na minha vida com relação à música ainda tinha deficiências. Eu nunca tocava em banda porque na igreja acabava sempre sendo 2 ou 3 pessoas só tocando. Então eu precisava de todo esse contato, né? E saí. Há uns 3 meses atrás, mais ou menos, quase 4 meses, eu saí. Saí da igreja em que eu estava e fui para esse lugar onde eu estou hoje. E quando eu fiz isso, até esse momento aconteceram várias coisas, mas que eu não vou contar para vocês que o vídeo já tá ficando longo, mas aconteceram várias coisas. Mas quando eu saí, eu fiquei muito chateada, eu chorei, nossa, foi um momento difícil na minha vida. Porque pra mim era muito mais cômodo, né, estar no lugar onde eu cresci. Eu conhecia tudo, eu sabia de tudo. Ir pra um lugar onde eu não conhecia nada, eu não conhecia ninguém, onde tudo seria diferente, pra mim foi muito difícil. Foi um baque na minha vida, mas eu fui. E, gente, acredite se quiser, desde o dia que eu cheguei ali, tudo na minha vida começou a ser diferente. Então, eu recusei propostas de trabalho, mas em compensação, meu marido começou a ganhar o suficiente pra suprir o fato de eu não estar trabalhando. E a gente conseguir, né, continuar tocando a nossa vida como se eu estivesse trabalhando e tá tudo bem. Depois de tudo isso, quando eu cheguei nessa igreja, eu conheci muitos músicos bons, muitos mesmo. Uma galera muito boa. E há um mês atrás, mais ou menos, eu fui cantar e tocar num casamento. E nesse dia, gente, sério, eu acabei o casamento, eu olhei pra mim e falei, meu Deus do céu, não ficou legal, né? Eu não consegui cantar tão bem assim, não consegui tocar tão bem assim, aconteceram alguns imprevistos. Falei, não ficou tão bom assim.
e vim pra minha casa. E quando eu cheguei em casa, eu me lembrei que em novembro do ano passado, eu também fiz um evento na igreja que eu estava para os jovens. E apesar de ter dado muitos jovens, apesar de ter sido assim tudo muito bom, eu vou passar depois as fotos para vocês verem, vocês vão ver que foi um evento muito legal, que teve uma repercussão muito boa, muitos jovens aceitaram a Jesus e tal. Eu desci naquele dia um pouco insatisfeita comigo, não com o evento, comigo, achando que talvez eu não tivesse escolhido as melhores músicas, que talvez eu poderia ter feito mais, eu deveria ter feito isso, achando que eu tinha deixado de fazer alguma coisa. E aí eu me lembrei que no final daquele culto, no meio do culto, na verdade, quando eu desci do altar, vieram me entregar um papelzinho. E eu vou colocar aqui pra vocês, aqui do lado, a foto desse bilhetinho. E uma pessoa que não me conhecia deixou esse bilhete lá. A pessoa entrou por conta de estar me ouvindo cantar na rua. E essa pessoa estava muito desanimada, muito triste, muito chateada. E essa pessoa entrou por conta do louvor e saiu dali antes de acabar, antes de eu descer, porque ficou com vergonha, né, de ter vindo direto do trabalho, não ter tomado um banho nem nada, mas saiu dali melhor do que quando tinha entrado. E no dia do casamento, quando eu me lembrei desse fato, eu falei assim, não, tudo bem, eu acho que eu fiz o que eu poderia ter feito, né, de acordo com as condições e o tempo que eu tive. E vim embora pra casa. Semanas depois, vocês vão ver os prints aqui, um dos fotógrafos do casamento me mandou uma mensagem perguntando se estava tudo bem e tal, e dizendo pra mim que tinha me escutado cantar no casamento. E que daquele dia pra cá ele foi procurar outros vídeos meus na internet. E que Deus tinha tocado no coração dele de ele me ofertar uma música e um clipe. De um cover, alguma coisa que eu quisesse fazer, um cover ou uma música autoral. Gente, naquele dia, eu demorei assim algumas horas pra cair a ficha. Eu falei assim, não é possível isso, né? Mas logo depois a gente continuou conversando. E aí a gente marcou um dia pra ir no estúdio. A gente foi lá, chegou no estúdio. O produtor do estúdio, quando a gente chegou lá... Gente, a impressão que eu tinha é que eu conhecia essa galera há muito tempo, sabe? Foi uma sensação muito boa, como se a gente conhecesse há anos. E a conversa foi fluindo num ponto onde esse produtor decidiu ajudar a gente, assim, me ajudar de outras formas também, sabe? A gente já tá produzindo a segunda música. A primeira música é um cover que logo logo vocês vão assistir. A segunda música é uma música autoral que tá muito legal, muito bacana, que vocês também vão assistir logo logo. E assim, gente, ele produziu tudo. Ele produziu a música, o fotógrafo produziu o clipe. Eu não tive nenhum custo pra fazer nada disso. Aprendi muito com eles, vivi experiências incríveis com eles até aqui, sabe? Pessoas maravilhosas, pessoas muito de Deus que me ajudaram muito e têm me ajudado ainda, me dando dicas, me dando orientações, sabe? Eles nem imaginam o quanto eles me ajudaram. Não, eu não estou dizendo só por conta de ter feito a produção dessas músicas, não. Mas por toda a atitude deles, a forma como eles me trataram, tudo isso me motivou, sabe? Me mostrou que, assim, eu sempre digo isso e é exatamente o que eu acredito, que sucesso é uma coisa muito relativa. Eu nunca almejei isso. Mas se Deus me der, amém, ser rica, famosa, quem não quer isso, né, gente? Todo mundo quer isso. Mas, pra mim, isso que tá acontecendo hoje na minha vida já me traz uma alegria tão grande, que é difícil de explicar pra vocês. Mas como se já não bastasse, fui assistir uma um culto na igreja onde eu estou, e meu pastor nesse dia ele faltou, ele estava fazendo reunião em outra igreja, e veio uma pastora de fora, uma pastora que eu amo demais, gente, uma pastora que eu amo muito, que é a pastora Silvia Beneveni. Ela veio pregar na nossa igreja. Acabou a pregação. Ela olhou pro pessoal do altar, assim, e disse pro pessoal do altar, falou: pessoal, Deus tá me mostrando alguém escrevendo uma música. Quem de vocês está escrevendo uma música? Porque Deus me mostrou que é um músico, é um músico que está fazendo isso. E o pessoal do altar, ninguém se manifestou. E nesse dia eu tava sentada, eu não tava escalada pra tocar. Eu tava sentada. E eu sabia que era comigo, mas fiquei com muita vergonha de levantar, né? E eu digo pra vocês, nunca façam isso. Você pode perder a oportunidade de Deus, perder uma bênção de Deus por timidez. E ela repetiu isso várias vezes. Deus estava mostrando alguém que estava escrevendo uma música, deu vários detalhes dessa profecia que não vem ao caso agora.
E eu sabia que era comigo, porque naquela semana o produtor tinha dito pra mim, escreve uma música essa semana, autoral, uma música sua, e a gente vai produzir essa música. E eu tava desesperada, porque já fazia muito tempo que eu não sentava pra escrever uma música, eu tava com muito medo de não conseguir dar conta, né, de realmente fazer essa música. Mas não levantei. Aí ela olhou pro pessoal e falou pro pessoal, olha, às vezes então alguém tá escrevendo alguma outra coisa, escrevendo um poema, uma apostila, uma carta, alguma coisa, alguém tá escrevendo alguma coisa, e algumas pessoas se levantaram e foram. Quando acabou aquele culto, eu mandei mensagem pra ela e comecei a conversar com ela isso durante a madrugada. Expliquei toda a situação. E ela, com muito carinho, com muito amor, ela falou pra mim assim, olha, não desiste, não desanima, né? Não só por você, mas pelas pessoas que vão ouvir essa música. Vai na fé que Deus vai te abençoar. Só não desista. Falei amém, tomei posse da bênção, a gente conversou por um bom tempo. Foi uma conversa muito legal, muito bacana. E de lá pra cá, já surgiu muitas coisas boas. A música eu consegui terminar a música em 2 dias, a música. E ficou assim, muito legal mesmo, muito bacana a letra da música. Com todas as coisas que ela tinha dito na profecia, e mesmo sem querer, eu fui escrevendo e depois é que eu parei e lembrei, falei assim, pô, ela tinha falado disso na profecia, não foi escrito naquilo, baseado naquilo que ela disse, eu me lembrei daquilo que ela disse depois que eu já tinha escrito a música. E, enfim, eu escrevi a música, a gente já produziu a música, conseguimos assim, pessoas muito boas, sabe, o baterista dessa música autoral é um cara muito bom. Gente, vocês vão ouvir a música, vocês vão entender do que eu tô falando. A música ficou realmente muito boa. E muitas coisas legais aconteceram, entrevistas aconteceram. Eu recebi muitas mensagens, assim, por conta dessas entrevistas, muitas pessoas que me estão, assim, me apoiando, me motivando, e foi muito bacana. Enfim, estamos aqui ainda vivendo um processo, né? Tudo que Deus dá pra gente tem um processo, eu estou vivendo esse processo. Por que eu tô contando tudo isso pra vocês? Tentei resumir ao máximo pra vocês. Eu sei que talvez tenha ficado um vídeo longo, talvez cansativo, meio chato pra alguns. Mas o que eu quero dizer pra você com isso é que assim, não desiste não. Se de repente você sente desejo de ser alguma coisa, de fazer alguma coisa, e parece difícil, parece que você não é bom pra aquilo, parece que você não vai conseguir, parece que os anos estão passando e as coisas estão ficando estagnadas na sua vida, não desiste não. Existe um tempo certo para todas as coisas. Talvez se eu tivesse vivido o que eu estou vivendo hoje, há anos atrás, talvez eu não tivesse a estrutura que eu tenho hoje. Toda a sabedoria que o tempo vai te trazendo, que as experiências da vida vão te trazendo. Então, não se desespera, Viva o processo, viva o processo. Seja feliz com as coisas que acontecem na sua vida, por menores que elas sejam. Porque a gente tem que aprender a se satisfazer com as pequenas coisas que acontecem na nossa vida. Às vezes você vai ter que abrir mão, sim, de um relacionamento, abrir mão, às vezes, de um lugar, de um emprego, de alguma coisa. Mas Deus jamais vai fazer você abrir mão de alguma coisa, abrir mão de alguém ou de algum lugar, para depois sofrer por conta disso. Mesmo que seja difícil o processo, esse processo de se desligar de algo que é cômodo pra gente, sair dessa zona de conforto, sair às vezes de um relacionamento que não tá sendo bom pra você, mas que você já se acostumou com ele, talvez seja difícil se desligar desse processo todo, talvez seja difícil se desligar dessas raízes que a gente cria nos lugares e também com as pessoas. Mas existe um porquê de todas as coisas que acontecem na nossa vida. Então, eu posso dizer pra vocês com muita certeza que é muito gratificante você viver aquilo que Deus desenhou e escreveu pra você. É muito gratificante. Não é fácil. Eu tenho dias difíceis como todo mundo tem. Todo mundo tem dias difíceis e é óbvio que eu também tenho. É bíblico que o sol nasce pra todos. Então, vão ter dias difíceis pra todo mundo. Desde pra quem serve a Deus e pra quem também não serve a Deus. E não tem problema nenhum, a gente tem que ser forte e saber passar por esses momentos difíceis, saber passar por esses momentos de dificuldade para viver o que vem depois de tudo isso. Sempre tem um depois da tristeza, sempre tem um depois do dia ruim, sempre tem um depois de todos esses processos, sempre tem um depois. E a gente tem que se preparar para viver esse depois, porque o depois é realmente muito bom, tá? Então assim, me desculpem pelo tempo, desse vídeo, mas eu espero que ele tenha te ajudado de alguma forma, espero que tenha
te acrescentado algo, tá? E o que eu quero de coração é que você viva de verdade essas experiências com Deus. Não existe nada melhor, não existe prazer maior, alegria maior do que você viver essa experiência com Deus. Qualquer momento de alegria que você já tenha vivido na sua vida não se compara a 5 minutos em que você consegue sentir a presença de Deus. É uma coisa inexplicável, tá? Então, assim, vida com Deus não é só dentro da igreja, claro. Você pode sentir a presença de Deus que nem eu, lavando uma louça. Você pode sentir a presença de Deus dirigindo um carro, como já aconteceu comigo várias vezes. Pode sentir a presença de Deus andando na rua, né? Então, assim, pode acontecer em qualquer lugar. Isso depende do seu nível de intimidade com Deus. Então, se você realmente ama a Deus, se você realmente se importa, se você realmente acredita em tudo aquilo que Ele fez por você, e se você também não acredita, não conhece, nunca viveu essa experiência, faz o teste. Se abra para viver essa experiência com Deus. Aprenda a conversar com Deus como se Ele fosse um amigo próximo, um amigo íntimo seu, que às vezes a gente perde horas conversando, né? Converse com Deus da mesma forma, tá? É impossível você ter esse diálogo com Deus, ter essa vida com Deus e você não se sentir acolhido por esse Pai, né? Deus é Pai, então é impossível você não se sentir acolhido. É impossível você estar passando por um momento muito difícil na tua vida e não conseguir sentir o poder desse abraço de Deus em você. Então, viva de verdade, viva esse momento com muita intensidade, viva a sua vida com muita intensidade. Acredite que Deus não morreria, Deus não mandaria o teu filho morrer por você se você não tivesse valor nenhum, se você não tivesse nenhuma habilidade, se você não fosse bom. Você é capaz, você pode, você vai conseguir, não importa quanto tempo demora, quanto tempo isso vai demorar, você vai conseguir, tá? Então não desiste de você, não desiste dos seus sonhos, não desiste de acreditar, não desiste de crer. E para tudo isso você não precisa de uma religião, você precisa simplesmente acreditar. Então acredite, como diz aquela canção, acredite, é hora de vencer. E essa força vem de dentro de você. Tchau e até a próxima.